Tudo bem com vocês? Como sempre, domingos, 19 horas, adorando e servindo ao Senhor, com muita alegria no coração e crendo, de verdade, crendo no Senhor, que logo, logo nós estaremos juntinhos, estaremos aqui congregando juntos, adorando juntos no mesmo lugar. A gente até essa semana postou um vídeo bem interessante de um pastor que chegava enlouquecido na igreja, chegava enlouquecido na igreja para estar junto com os irmãos, em comunhão com os irmãos. Então eu creio de verdade que esse dia está chegando, essa pandemia já está cessando, sabe, os médicos podem dizer que não, as estatísticas podem dizer que não, mas nós não caminhamos com base em estatísticas, nós caminhamos com base em uma lei espiritual, nós caminhamos com base naquilo que Deus tem, naquilo que Deus diz. E eu creio que essa pandemia, esse vírus está perdendo força, ele está sendo destronado. Se você crê, diz um amém aí do outro lado, dá um aleluia. Alguém pode dar um aleluia nesse lugar, gente? Olha aí, glória a Deus. Nós estamos aqui com alguns irmãos, obviamente, para que a gente possa estar dentro das orientações do Ministério da Saúde, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Mas eu estou muito feliz em poder compartilhar com você nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria muito que você abrisse a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 7, versículo 37 a 38. João 7, 37 a 38. Sabe, nessa noite, na noite de hoje, de verdade, eu quero compartilhar aquilo que eu estou vivendo nesse tempo. Eu creio que não vai ser bem uma pregação. A minha ideia aqui é que a gente tenha uma conversa, que a gente possa ter um diálogo, que possamos pensar juntos, refletirmos juntos a respeito dessa pregação, desse tema, dessa ministração. A ideia aqui é crescermos juntos, sabe? Deus tem falado muito comigo nesses dias, principalmente diante de tudo que temos visto, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, seja como pastor, seja como esposo, esposa, sabe, como filho, como filha, seja como cidadão. Deus tem falado algo muito forte ao meu coração. E lá no livro de João, capítulo 7, Jesus vai dizer: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a palavra, como diz as escrituras, do seu interior, de dentro de você, fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Sabe, Deus tem falado muito forte comigo quanto ao lugar em que Ele quer nos levar nesses dias, quanto ao ambiente que Ele quer nos levar nesses dias que nós estamos vivendo. A palavra é muito clara: se alguém tem sede, se alguém tem fome, venha a mim, a este lugar e beba. Venha a este ambiente e beba e seja alimentado. Entenda algo no nome de Jesus: só flui, seja em tempos como esse ou em outras estações, quem tem sede e para beber. Só flui em tempos como estes ou em outras estações quem tem fome e para se alimentar. A palavra vai dizer que Jesus é a fonte de água viva. Em outras palavras, Ele é esse lugar em que de lá é fornecido vida. Ele é esse lugar em que de lá é fornecido uma revelação e não uma informação. É esse lugar em que nós somos alimentados, em que nós somos nutridos. Eu não sei se você já parou para observar, e a palavra vai dizer que Jesus é uma fonte. Nós temos fontes na nossa casa, nos nossos aparelhos eletrônicos. Nós temos uma fonte. E o que significa uma fonte? Fonte é aquilo que doa energia. Fonte é aquilo que, por exemplo, tem a capacidade de trazer calor. Fonte é aquilo que, por exemplo, tem a capacidade de doar luz.
É interessante porque a palavra vai fazer essa comparação. A palavra vai dizer que Jesus é como se fosse uma fonte. E aqui cabe uma pergunta. Cabe uma pergunta para você que está aí em casa, para você que está vivendo as maiores agruras da vida, passando por esse tempo de luta, esse tempo de adversidade, passando por essas dores, por essa tempestade. Aqui cabe uma pergunta: qual tem sido a nossa fonte em tempos como esse? Nós acabamos de dizer que Jesus, como fonte, Ele veio nos trazer uma revelação. Ele não veio simplesmente nos trazer uma informação. Qual tem sido a sua fonte? Qual tem sido o lugar em que você é recarregado, abastecido? Qual tem sido o lugar em que você é alimentado? Qual tem sido o lugar em que você tem parado para beber? Sabe, gente, em função da vida que a cada dia fica mais corrida, pouco temos parado para beber. Pouco nós temos parado para beber dessa fonte que é Jesus, porque a vida a cada dia que passa, ela fica mais célere, ela fica mais rápida. Pouco nós temos parado para se alimentar dessa fonte que é Jesus. Pouco nós temos parado para ter esse tempo com Jesus. E como consequência disso, no dia a dia, nós não fluímos. Porque nós não paramos para ser reabastecido, porque a comparação foi de Jesus com uma fonte, aquilo que traz calor, aquilo que traz energia, aquilo que traz vida, aquilo que traz luz. Como nós não paramos para sermos alimentados, não paramos para sermos saciados, não podemos fluir, ou pouco fluímos. Eu estou falando aqui sobre algo que Deus falou comigo durante essa semana. A revelação que Deus trouxe ao meu coração como pastor, diante das minhas lutas, diante das minhas correrias da vida, dos atropelos da vida. A grande questão é: se Jesus é a minha fonte, como é que eu vou receber dele? Como é que eu vou me alimentar dele? Como é que eu vou beber dele? Se eu não paro para ir até essa fonte, para ser recarregado por essa fonte. Sabe, o texto ele vai falar que do nosso interior fluirão, do teu interior vai fluir vida. Em outras palavras, seremos portadores e transmissores de vida. Mas como nós podemos ser esses transmissores e esses portadores de vida, já que a palavra vai dizer que do nosso interior, de dentro de nós, fluirão rios de água viva, se nós não paramos para nos alimentarmos, se nós não paramos para bebermos dessa fonte? Porque a vida é muito rápida, é muito célere. Como jorrar a vida de dentro de nós, se pouco paramos para ir na fonte e beber da fonte e se alimentar da fonte? O texto fala: venham a mim e bebam. Venham a mim e bebam, e só depois passem a fluir. Não se pode fluir se não se para beber. Não se pode fluir se não se para receber. Não se pode fluir se não se para se alimentar. É tempo de parar. É tempo de parar. Só flui quem para beber. Só pode dar quem para receber. Só pode ser cheio quem para ser cheio de Deus. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, diante desses últimos dias, diante de todos esses acontecimentos que nós temos presenciado, sobre parar. Sabe, meu irmão, talvez você não saiba disso, você que está aí do outro lado. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma empresa fora da igreja. E hoje está fazendo exatamente 7 dias que nós fechamos as portas, não estamos mais trabalhando. E é tão interessante isso, tão maluco, tão louco, tão doido o negócio, porque
faz 7 dias que nós paramos, fechamos as portas. Mas faz exatamente 3 dias que de verdade eu desacelerei, relaxei. Porque até então a minha mente continuava trabalhando, o meu corpo continuava querendo trabalhar, ainda que as portas estivessem fechadas. Deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus, porque Deus ministrou muito comigo ao meu coração sobre isso. Sabe, Jesus falou muito forte comigo sobre parar. Talvez seja o que está acontecendo com você que está aí do outro lado. Talvez seja o que está acontecendo com você, sabe, mentalmente, espiritualmente. Jesus falou muito forte, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração: filho, parar por esses dias não é ser improdutivo, mas é ser potencializado. Talvez você está sobrecarregado, meu irmão. Ei, cara, talvez você está debaixo de jugo, debaixo de peso. Sabe o que é que Deus está falando para você? Nesse tempo que você está parado, você não está perdendo, você está sendo potencializado, para quando tudo isso passar, você vir ainda mais forte, mais convicto, mais cheio de Deus. É tempo de parar. Eu não tenho dúvidas que Jesus está nos chamando nesses dias para parar, para beber dele, para se alimentar dele, para experimentar algo genuíno que só Ele pode nos dar, só essa fonte pode nos dar, só Ele pode nos abastecer, só Ele pode nos fortalecer. Como teremos forças para continuar se nós não paramos para sermos cheios dele? É tão interessante porque os discípulos, um certo dia, perguntaram para Jesus, e provavelmente se nós estivéssemos ali, seríamos um desses que fariam a mesma pergunta. Eles chegaram diante de Jesus e perguntaram para o Senhor: como devemos fazer para nos relacionar com o Pai? Como nós devemos fazer, Jesus, para nos relacionar com Deus? E Jesus se volta para ele e diz: parem, silencie as vozes externas do lado de fora, parem, silencie as vozes internas, silencie as vozes do lado de dentro, parem, para poder se relacionar, para poder ouvir, para poder ter comunhão, para poder ter intimidade. Parem. É tão interessante porque se fala muito sobre lugar secreto, se fala muito de estar no secreto, se fala muito nesse tempo de ter qualidade com Deus. Talvez para muitos foi a única forma que Deus encontrou, diante do que nós estamos vivendo, de chamar a nossa atenção. Sabe, todas as possíveis distrações foram tiradas para você e eu nos voltarmos para Ele. Nós tivemos que ficar confinados em quarentenas dentro de casa para poder passar a se relacionar com Ele. Foi obrigatória tirar todas as distrações, tudo aquilo que nos afasta desse lugar secreto, desse tempo de intimidade com Deus, para entrarmos e observarmos e termos a convicção no nosso coração que nós só temos Deus, que nós só temos a Ele. Sabe o que é que o Espírito Santo falou comigo nesses dias? E eu volto a dizer, nós não estamos pregando, nós estamos conversando. Eu estou trazendo para você aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E talvez Deus está falando diferente para você, mas eu quero apenas compartilhar, rasgar o meu coração com você, nada mais do que isso. Apenas que possamos refletir juntos nesse tempo, diante dessa estação que nós estamos vivendo. Sabe, o Espírito Santo falou comigo nesses dias, em tempos em que nós tivemos o Descende há poucos dias, em tempos em que a igreja está clamando por despertamento, não é verdade? A igreja está clamando por avivamento, sabe? Os púlpitos clamando por avivamento. Sabe o que Deus falou no meu coração diante de tudo isso que a gente está vivendo? Que os avivamentos nos púlpitos, eles serão consequência dos avivamentos que vão acontecer nos lares, dos avivamentos que vão acontecer dentro dos quartos, dos avivamentos que vão acontecer nas salas, dos avivamentos que vão acontecer nas casas. O que vai acontecer aqui é fruto daquilo que nós vamos viver no secreto com Deus, quando ninguém mais nos vê. Deus não quer mais aparência, Deus está buscando essência. Deus está buscando a nossa essência.
Sabe, meu amigo, nesse tempo de quarentena, Deus está nos dando a oportunidade de desacelerar. Deus está nos dando a oportunidade de ressignificar muita coisa. Sabe, Deus está nos dando a oportunidade de termos relacionamento com Ele. Deus está nos dando a oportunidade de termos relacionamento com a nossa família. Deus está nos dando, olha que doido, olha que maluco isso. Deus está nos dando a possibilidade, a oportunidade de termos relacionamento conosco, com nós mesmos. Sermos redundantes comigo. Sabe, em momentos como esse que nós estamos vivendo, nós podemos enriquecer muito como pessoas. Nós podemos nos tornar maiores como pessoas. Nós podemos nos tornar mais fortalecidos como pessoas. Nós podemos nos tornar mais dependentes de Deus como pessoas. Nós podemos nos tornar, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, mais cheios de fé. Mais cheios de fé. Sabe, Deus está nos dando, eu creio no meu coração, Deus está nos dando a oportunidade para tirarmos algumas lições de tudo isso, gente. Deus está nos dando a oportunidade de tirarmos alguns ensinamentos de tudo isso. Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos muito diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Deus está nos dando a oportunidade de fazer de um limão uma limonada. Deus está nos dando a oportunidade de colocar aquilo que é prioridade em primeiro lugar. Olha que maluco esse negócio. Aquilo que é prioridade em primeiro lugar. Deus está nos dando a oportunidade de valorizar aquilo que se deve ser valorizado. Aquilo que deve ser valorizado. Escuta isso que eu vou falar. Escuta isso que eu vou falar porque isso é muito forte. Tem muita gente que está depressiva dentro de casa e não é por causa do coronavírus. Tem muita gente que está depressiva dentro de casa e não é por causa dessa pandemia, mas porque encontrou consigo e não gostou do que viu. Não gostou do que viu. Eu falo aqui nessa noite como boca de Deus para você, meu irmão, no nome de Jesus. A sua crise não começou agora. Ela apenas se evidenciou agora. Você já não estava bem há muito tempo atrás. Escute, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós só sairemos fortes de tudo isso que está acontecendo em nós, se nós formos honestos conosco. A nossa desculpa, a nossa justificativa não pode estar na quarentena, não pode estar no confinamento físico. A crise apenas está revelando as tempestades que já aconteciam dentro de nós, muito antes dela acontecer, muito antes dela surgir. A liberdade de ir e vir, que tanto nós temos reivindicado, não vai ter validade, força ao final de tudo isso, se continuarmos presos por dentro, se continuarmos presos emocionalmente, se continuarmos presos espiritualmente, não vai ter finalidade, eficácia nenhuma. Jesus vai dizer em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade que Jesus fala aqui, a liberdade que Jesus nos prometeu é muito maior do que a liberdade do corpo. Jesus não está falando da liberdade do ir e vir. Jesus está falando da liberdade da alma. Jesus está falando da liberdade do espírito. Não tem quarentena, não tem pandemia, não tem clausuramento, confinamento algum que possa nos prender. Se de verdade nós acreditarmos que em Cristo nós somos livres, e livres na alma, livres no espírito. Sabe, não importa se estamos confinados, não importa se nós estamos em quarentena, meu irmão, eu quero ser uma palavra de Deus, profética na sua vida. Não importa se nós estamos presos dentro de casa, confinados dentro de casa, se por dentro somos homens e mulheres livres. Se por dentro nós somos homens e mulheres livres, que encontramos essa verdade que é Cristo Jesus e nos tornamos homens e mulheres livres. Sabe, nós estamos vivendo quase que um tempo sabático, não é verdade? Quase que é compulsório.
Nós estamos vivendo um tempo de verdade de enclausuramento, de confinamento. Sabe o que é que Deus tem falado muito conosco? Esse tempo é Deus nos chamando para mais perto dele. Sabe, nesse tempo de enclausuramento, de confinamento, de quarentena, Deus está falando baixinho. Olha que louco isso. Deus está falando baixinho. Você está me escutando aí do outro lado? Deus está falando baixinho. Deus está falando baixinho. Para que a gente possa se aproximar ainda mais. Para que a gente possa ir mais para perto. Para poder ouvi-lo. Parar nesses dias não é perder, é conquistar. Eu estou falando de parar, isso tem que ser colocado de uma forma muito clara. Estou falando de um parar espiritual, de um parar para receber, de um parar para estar perto do mestre. É desse parar que eu estou falando. Eu não estou falando de um parar econômico, eu não estou entrando nessa seara, eu não estou entrando nesse mérito, nem quero entrar. Eu estou falando de um parar para ouvir o mestre, de um parar para receber do mestre. É tão interessante porque nós vemos Marta e Maria. Você lembra da história de Marta e Maria? Marta e Maria, gente do céu, Marta correndo para um lado e para o outro, buscando fazer e queria fazer. E Maria, muito pelo contrário, ela só queria ouvir. Nós não somos contrários a quem quer fazer. Nós não somos contrários a você que é proativo, muito pelo contrário. Mas deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus. Há tempos na nossa vida que é preciso só ouvir. Só ouvir. Ouvir a Deus, ouvir a mim mesmo. Muitas das nossas doenças e das nossas enfermidades é porque nós não paramos para nos ouvir. Nós não paramos para nos ouvir. O fazer nesse momento é parar para ouvir. O meu servir a Deus é parar para ouvir, para beber, para me alimentar dele. Sabe, e eu já estou indo para o final, eu tenho isso muito forte no meu coração, que aquilo que a gente vai viver nos próximos dias, vai ser o fruto daquilo que foi gerado enquanto estávamos ouvindo. O que nós vamos viver e enfrentar, o futuro que se avizinha, que está à nossa frente, tudo aquilo que nós vamos viver é fruto do nosso presente hoje. Do que a gente está fazendo hoje, do que a gente está bebendo hoje, daquilo que a gente está se alimentando hoje, daquilo que a gente está aproveitando em Deus hoje. Em qual fonte nós temos ido? Em qual fonte nós temos ido? Será que nós estamos nos rendendo ao Senhor? Será que nós estamos, gente, isso é muito importante para você que está em casa no nome de Jesus. Será que você está extraindo algo desse lugar que Deus está te levando nessa quarentena, meu irmão? Você está extraindo alguma coisa desse momento, desse ambiente em Deus, desse lugar que Deus está nos levando? Porque nada foge ao controle do Senhor. Nada foge. Jesus, ele disse: ei, vocês querem ser homens e mulheres que dentro de vocês jorre vida? Venham a mim, venham a esse lugar e bebam e se alimentem. Meu irmão, eu falo nessa noite com temor, eu falo com tremor. Muitos de nós seremos levados nesse tempo a alguns lugares. Muitos de nós seremos levados nessa estação a alguns lugares, a alguns ambientes. Quando você vai analisar a palavra do Senhor, o profeta Elias, por exemplo, em um ambiente como esse, em uma pandemia semelhante, dentro de um outro contexto, ele foi levado para uma caverna. Você lembra dessa história? O profeta Elias, ele foi levado para uma caverna. 1 Reis, capítulo 19, ele foi levado para uma caverna, ele foi levado para um lugar de confinamento, ele foi levado para uma quarentena. Sabe quem era o profeta Elias? Foi aquele homem que quando orou por 3 anos e meio não choveu. Foi aquele homem que foi alimentado por pássaros. Foi aquele homem que diz a palavra do Senhor, que não viu a morte. Ele subiu aos céus envolto de um redemoinho. Esse mesmo profeta também foi levado para um ambiente de caverna, também foi levado para um ambiente de enclausuramento, também foi levado para um ambiente de confinamento. E quando esteve lá, esse mesmo homem cheio de Deus, que foi tomado por Deus, que Deus o levou para si, foi o mesmo homem que diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, dentro do contexto dele, pediu para que Deus tirasse a sua vida. Foi o mesmo homem que diante das notícias que recebeu, correu para uma caverna,
foi para um esconderijo. Sabe? Para o profeta, a caverna poderia simbolizar um lugar de choro. Para o profeta, a caverna poderia simbolizar um lugar em que ele estava contando os seus últimos dias de vida. A caverna para o profeta, a quarentena para o profeta, a pandemia para o profeta, o confinamento para o profeta era o lugar em que ele estava em estado de desespero. Talvez até com um pouco de vergonha, porque no momento lhe faltava fé. Talvez eu esteja falando com algumas pessoas do outro lado. Mas acontece que o profeta Elias, ele não sabia que aquela caverna era o lugar que Deus iria levantá-lo como nunca antes. O lugar que Deus iria levantá-lo como nunca antes. Diante da pandemia que ele estava enfrentando, seria o lugar da revelação de Deus. Ei, eu estou falando com pessoas aí do outro lado. Eu preciso falar com pessoas aí do outro lado. No nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida no nome de Jesus. Ei, o teu confinamento, a tua quarentena, o lugar em que você está nessa hora, não é o lugar da tua desgraça, não é o lugar da tua morte, não é o lugar da tua sentença. Ei, escuta aí, dentro desse contexto que Deus vai te revelar algo poderoso. Dentro da realidade que você está vivendo hoje, Deus vai te levantar e vai te revelar algo poderoso. Essa caverna não é o teu destino. Essa quarentena não é o nosso destino. Essa pandemia não é o nosso destino. É apenas o lugar em que vamos parar e logo vamos seguir mais fortes, mais cheios de fé, mais confiantes que Deus está conosco. No nome de Jesus. Ei, o lugar da crise do profeta, do choro do profeta, da depressão do profeta. Eu estou falando com pessoas aí em casa que eu sei disso. No lugar da tua crise, no lugar do teu choro, no lugar da tua depressão, no lugar do teu desespero, também vai ser o lugar do início da tua vitória, porque assim também foi com o profeta. No lugar da caverna, no lugar do choro, no lugar em que ele pensava que ele seria morto, assassinado, foi ali que Deus começou a levantá-lo e dar uma vitória poderosa sobre a vida dele. Escuta algo, meu irmão, no nome de Jesus. O profeta na caverna era o tempo que Deus queria ter com ele. Eu sei que Deus está falando com você. O tempo do profeta na caverna, o meu tempo enclausurado, confinado, não é um tempo que Deus quer tirar de mim. É um tempo que Deus quer ter comigo. É um tempo que Deus quer falar comigo. Ei, Deus não quer tirar a nossa vida. Deus quer nos dar a vida. Esse tempo que nós estamos confinados é a oportunidade que Deus está nos dando de sairmos dessa crise totalmente restaurados. Emocionalmente e espiritualmente. De dentro, e aqui cabe fazer essa analogia, de dentro, restaurados. De dentro dos nossos lares para fora. De dentro dos nossos lares para fora. Da mesma forma como o profeta foi restaurado naquela caverna, Deus quer nos restaurar dentro da nossa casa, nesse tempo. Diante de tudo que a gente tem vivenciado, diante de tudo aquilo que a gente tem vivido. O lugar em que estamos hoje, a forma como estamos hoje, é o ambiente perfeito para Deus falar coisas e fazer coisas que Ele não faria em outra ocasião que não esta. Você escutou o que eu falei, meu irmão, no nome de Jesus? O que nós estamos vivendo hoje, a forma como nós estamos vivendo hoje, o ambiente que nós nos encontramos, é o lugar perfeito para Deus fazer algo que Ele não faria em uma outra situação que não esta. Eu quero terminar trazendo para você algumas realidades de alguns homens de Deus. Atos capítulo 12 vai falar sobre Pedro. Olha que poderoso, olha que maluco isso, gente. Olha que legal. Pedro, Atos capítulo 12. Pedro, ele foi levado a uma prisão. No lugar de confinamento. Ele ficou lá, confinado, preso. E lá, ele viveu a experiência de ter visto um anjo. Lá ele viveu a experiência de ter sido tocado por um anjo, ter sido liberto por um anjo.
Foi nesse lugar, através dessa experiência que Pedro teve em Atos capítulo 12, de confinamento, de prisão, que Pedro também teve a convicção que Deus nunca o tinha abandonado. Mandou um anjo para libertá-lo. Deus vai estar mandando um anjo para a tua casa nessa hora. Deus vai estar mandando provisão para a tua casa nessa hora. Aleluia. Deus vai estar fazendo o impossível na tua casa nessa hora, no nome de Jesus. Deus vai estar arrebentando os portões que te prendem nessa hora, no nome de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, capítulo 9 do livro de Atos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve que cair do cavalo. Ele teve que ser levado a um lugar em que ele iria cair do cavalo, para ter um encontro genuíno, poderoso com Deus. Talvez seja isso que você está vivendo nesse tempo. Talvez você esteja caindo do cavalo. Mas entenda algo, o cair do cavalo também significa o levantar em Deus. O levantar com Deus. Deus está te levantando do lugar em que você está. Lázaro morreu, meu irmão. Lázaro foi sepultado. Ficou por 4 dias. Só que em um belo momento, nesse lugar de morte, nesse lugar de prisão, nesse lugar de quarentena, nesse lugar de pandemia, diz a palavra que Jesus chegou e Lázaro ressuscitou. Lázaro ressuscitou. Esse lugar em que você está não é lugar de morte. Esse lugar em que você está, eu profetizo sobre a sua vida, é lugar de milagre, é lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar em que Deus vai ressuscitar sonhos, projetos, alvos. Jonas, ele foi levado para dentro de uma baleia. Jonas precisou ser levado a um lugar, ele foi levado para dentro de um grande peixe. Sabe por quê? Porque só assim Deus poderia realizar os projetos e os propósitos que Deus tinha sobre a vida dele. Ei, talvez Deus está te levando a alguns lugares, mas sabe por quê? Para que você possa sair desse lugar ainda mais forte, cheio dos projetos e das promessas de Deus. Porque Deus quer agir em você, mas Ele também quer agir através de você, como fez na vida de Jonas. José ele foi vendido pelos seus irmãos e foi levado como escravo ao Egito. Lá tornou-se governador e teve a condição, a possibilidade de alimentar todo o seu povo, todo o povo hebreu. O que está acontecendo conosco hoje, igreja, ouça isso. O que está acontecendo conosco hoje vai ter repercussão lá na frente. Aleluia. Nós podemos tirar boas lições de tudo que nós estamos vivendo hoje. Talvez estamos vivendo agora um tempo de escassez, mas Deus vai nos levantar para não só alimentarmos a nós, mas também para alimentarmos todo o povo dele no nome de Jesus. Deus está nos dando a oportunidade de chegar mais perto dele, de ouvir algo que não conseguiríamos ouvir em um outro momento que não nesse momento. Essa crise não vai nos matar. Essa crise não vai nos dispersar. Essa crise não vai fazer diminuir a nossa fé. Essa pandemia não vai ainda mais nos aproximar de Deus, ainda mais da nossa realidade com Deus, ainda mais da nossa família, ainda mais de nós mesmos. Essa pandemia acha que vai nos destruir, mas ela está nos levando ainda mais para Deus. Ei, Deus é especialista em fazer tudo novo. Deus é especialista em fazer tudo novo. Deus está fazendo tudo novo, tudo novo. Adoremos o Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. É tempo de parar para receber. É tempo de parar para ouvir.
É tempo de parar para saciar a sede, matar a fome dessa fonte que é Jesus. Em outra circunstância talvez você não vinha fazendo isso, ou talvez você não faria, mas agora é um momento. Diante de tudo aquilo que a gente tem ouvido, das notícias que nós temos ouvido, sabe o que Deus está pedindo de mim e de você? Para levantarmos a nossa adoração, que o volume da nossa adoração seja maior do que o volume de qualquer outra notícia, que levantemos o volume da nossa adoração, que levantemos o volume da nossa adoração, que levantemos o volume da nossa adoração, e que ela se sobreponha a toda e qualquer notícia. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, Jesus, e o produto da para oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. é tempo de parar para ouvir a voz do Senhor. É tempo de parar. É tempo de se alimentar do Senhor, de ter sede, ter fome do Senhor. É tempo de sermos despertados e avivados dentro de casa. É tempo de confiarmos no Senhor. É tempo de buscarmos consolo e conforto no Senhor. É tempo de verdade nos inclinarmos para ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de verdade que nessa hora, você que está do outro lado, se você ficou conosco até esse momento, talvez você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, talvez você não se reconciliou com o Senhor, mas a palavra dessa noite foi: ei, se você tem sede, se você tem fome, não busque em outro lugar que não em mim. Eu creio que tem pessoas nesse momento que estão vendo essa live e estão com sede, estão com fome, mas não sabem explicar do que é. Eu quero te dizer que essa sede, essa fome é o teu espírito que clama dentro de você, que clama por Deus, que chama Abba Pai, que precisa de Deus, que clama por Deus, que reconhece a Deus, que sabe que só Ele pode saciar a tua fome, matar a tua sede. Eu gostaria de verdade que nessa hora, você que entendeu que precisa entregar a sua vida a Jesus, confiar em Jesus, caminhar com Jesus, e eu não estou falando de um Deus de religiosidade, muito pelo contrário, eu estou falando de um Deus que quer matar a tua fome, saciar a tua sede. E se eu te disser que Jesus, Ele também foi a um lugar por você? Jesus foi à cruz por você. Em um determinado momento da sua vida, Jesus teve que parar, estender as mãos e ser pregado em um madeiro por você, para que você fosse perdoado dos seus pecados, para que você tivesse uma nova vida, para que você tivesse uma nova história, para que você tivesse um recomeço. Jesus foi a algum lugar por você, para que nessa noite você pudesse dizer: eu quero viver uma nova história. Eu quero viver uma nova história. Eu quero viver uma nova história. E não é uma história de religiosidade, mas é uma história de intimidade com Deus, de amor com Deus, de desfrutar da presença dEle, dessa doce presença. Eu vou fazer uma oração nessa hora. Eu gostaria muito que você repetisse essas palavras comigo. Coloque a mão no seu coração, você que está aí do outro lado. Todos nós, coloquemos a mão no coração, você que está aí do outro lado. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus, nessa hora eu te reconheço como o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de agora, eu serei uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo no nome de Jesus. Continue com a mão no seu coração, você que estava afastado do Senhor, você que foi para um outro lugar, mas Deus nessa noite te chama para esse lugar. Deus te chama para esse secreto, Deus te chama para ter esse tempo com Ele, Deus te chama para o quarto, para poder falar tão pertinho de você. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus,
Eu que te conhecia, me afastei de ti, fui para longe, mas nessa noite eu me reconecto contigo, eu volto para ti, e daqui eu não saio nunca mais, no nome de Jesus, amém e amém. Você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, eu gostaria de verdade que você colocasse, através das nossas redes sociais, nós estamos pelo Instagram, nós estamos, creio eu, pelo Facebook e também pelo YouTube, que você colocasse aí, sabe, você que fez essa oração, você que está entregando a sua vida a um Jesus de amor, a um Deus de intimidade e relacionamento, você que está voltando para casa, que você pudesse colocar aí, eu quero viver uma nova história, eu quero viver uma nova história. Você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, você pudesse colocar aí para nós, eu quero viver uma nova história, eu quero viver uma nova história. A nossa equipe, o nosso time está todo aqui à sua disposição, tanto aqui quanto virtualmente, para poder cuidar de você, pegar o seu nome, estar orando por você. Você está decidindo viver uma nova história, mas não se pode viver uma nova história sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar, alguém para orar por você, alguém para chorar com você muitas vezes, mas também alguém para sorrir e se alegrar com você. Então coloca aí, eu quero viver uma nova história, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que noite poderosa, que noite preciosa. Voltamos a nos ver amanhã às 19h30, nós continuaremos com as nossas lives todos os dias, domingo novamente nesse horário. Eu tenho certeza que você entendeu que parar não é perder, parar é ser reabastecido para avançar ainda mais forte. No nome de Jesus, nós vamos continuar adorando ao Senhor, que você possa continuar adorando da sua casa. Deus te abençoe, vai viver os melhores dias da tua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus, nós te agradecemos, Pai.
produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia